Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. E eu creio que o Senhor tem uma porção para nós nessa noite. Amém? Pode sentar. Vocês vão sentar um pouco, daqui a pouco eu chamo vocês. Amém? Aleluia. Que louvor abençoado, né, queridos? E que a nossa vida, queridos, no dia a dia, nós possamos na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, apresentar esses louvores ao Senhor, amém? Não é só aqui, amém? Amém. Ou ai de mim? Amém. Eu vou dar uma chance para você levantar agora. Eu convido vocês a levantarem. Vai, pode ficar de pé, por favor. Eu quero que você olhe para a pessoa aí perto de você, dá um sorriso para ela e saia do seu lugar e cumprimenta 3 pessoas, queridos. Isso aí, vamos lá. Você está na casa do seu irmão, você veio congregar, veio com esse irmão que está aí. Existe uma unção, existe uma graça sobre ele. Aleluia. Isso aí, eita, corpo de Cristo. Olha o seu parceiro de ministério aí, querido. Olha o seu parceiro de ministério. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Isso aí, pode sentar, se acomodar. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você veio, queridos. Você está no lugar certo. Fala, eu estou no lugar certo. Fale, o Senhor vai falar comigo essa noite. Ele vai me chacoalhar essa noite. Ele vai me limpar essa noite. Você crê nisso, queridos? Sabe, queridos, não saia da sua casa querendo o que você quer ouvir, mas saia da sua casa querendo ouvir o que Ele quer te falar, queridos. Sabe, querido, porque quando nós saímos com o coração assim, nós estamos saindo com o coração aberto. Ele não vai falar o que você quer, mas Ele vai falar aquilo que nós precisamos, amém? E hoje nós estamos no culto de missões. Eu quero agradecer a Grace, Elaine, tá aí, pelo carinho, pelo convite. Recebi ele com muita alegria. E eu tinha umas notas no meu coração. E sabe que é muito bom quando você é guiado e ele muda tudo. E hoje de manhã eu vim servir no departamento infantil. Como não teve criança suficiente, a tia Nani me liberou. Falou, pode descer. E é incrível, queridos, quando eu sentei ali, a Elaine ministrando aqui, as coisas que o Senhor tinha compartilhado no meu coração. Sabe, queridos, eu falei, uau, Senhor, como é bom ser guiado pelo Teu Espírito. Mas lógico que, no meu jeito, ela tem um jeito de mestre, né, querida? Elaine flui nesse dom de mestre. Eu não sou mestre, eu sou pregadora. Amo servir ao Senhor, mas eu sei que nós vamos ser acrescentados. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos 16, 15. O culto de missões, eu quero que isso, antes da gente entrar no texto base, eu quero que essa verdade venha no seu coração. Marcos 16, 15 diz, então ele disse, aqui é Jesus falando, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Sabe, querido, se você vai ler esse texto, aqui Jesus Cristo ele já tinha morrido, ele tinha ressuscitado e ele tinha aparecido para 2 discípulos. E aí ele apareceu e aqueles discípulos foram falar para os outros, nós vimos Jesus, e os outros não colocaram crédito. E aí Jesus veio, aparece para os discípulos e lembra para eles qual era o chamado deles. Não fique aí parado. Não fique aí duvidando. Vão e leve para o mundo inteiro o evangelho. E por eles cumprirem esse ide, hoje eu e você estamos aqui, queridos. Porque essa palavra chegou a nós. E sabe, queridos,
Mas essa palavra não chegou a nós para nós pararmos. Essa palavra chegou a nós para nós reproduzirmos para outras vidas. Por isso que eu e você temos nos reunido neste lugar. Porque o Senhor espera por mim e por você continuar esse ide às pessoas. Amém? E se eu fosse dar um tema para esse culto de missões, seria: viva o teu propósito. Sabe, querido, os discípulos, eles viveram o propósito que o Senhor tinha na vida deles. E por eles viverem, nós fomos alcançados. E sabe, queridos, que tem pessoas que precisam ser alcançadas, você cumprindo o seu propósito? Enquanto você não cumprir o seu propósito, tem pessoas que vão ficar estagnadas porque você não está acreditando no dom, na graça que o Senhor te deu. E o Senhor quer falar sobre isso conosco nessa noite. Você pode fechar os seus olhos? Pai, eu te dou graças, Pai, por este culto. Ah, Senhor, a sua presença é palpável neste lugar. Eu sei, Pai, que nessa noite o Senhor quer nos avivar, o Senhor quer trazer sonhos, projetos engavetados, Pai. Eu creio nessa unção disponível. O Senhor quer restaurar famílias, o Senhor quer restaurar relacionamentos, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos limpar. Espírito Santo, haja da maneira que tu queres. Faça assim como o Senhor quer neste lugar, Pai. Pai, eu creio que nós não vamos sair da mesma forma, porque eu creio que a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz, e ela vai aonde, Senhor, precisa ser tratado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço pela sua unção, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos ler aqui um texto, Romanos capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 6 ao versículo 10. Eu vou ler na versão, já colocaram aí, a versão linguagem de hoje, que diz assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemo-nos. Se é o dom de animar os outros, então animemo-nos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Ame uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirva ao Senhor com coração cheio de fervor. Oh, glória! Sabe, querido, nesse texto nós vimos que todos nós temos dom dado por Deus. Amém? Até você, até você, queridos. Todos nós temos um dom natural que nós adquirimos. Hoje eu não vou falar de dons espirituais, ok? É sobre o nosso dom natural. Todos nós. Você pode ver aqui nesse texto que fala que existem vários tipos de dom. Daqui a pouco nós vamos nos aprofundar mesmo. Então, todos nós temos um dom. Se você hoje está sentado aqui nessa cadeira, se você continua vivo, é porque Deus tem um propósito através da sua vida. Mas, Luciene, eu já estou velho. Luciene, eu sou novo, eu sou adolescente. Ei, o Senhor tem um propósito na sua vida. Não acabou, queridos. Queridos, você não foi colocado nesse mundo apenas para pagar boleto, não. Não, você não foi para pagar conta, não. Não é só para isso que é o propósito de Deus na sua vida, não. Não, queridos. Você nasceu, amém?
Você cresceu, amém? Está crescendo, mas Deus tem muito mais. Tem gente que acha que não, eu estou nessa terra para viver um dia após o outro, né? É comer, casar, ter filho, ter neto, depois morrer. Ei, que expectativa baixa, queridos. Nós temos que ter expectativa independente da idade, querido. Sabe, porque existe um dom, existe uma graça que veio direto do trono para a sua vida, queridos. Sabe, em Salmos fala que desde o ventre da sua mãe, Deus já estava traçando um plano para cada um de nós. Olha que forte isso. E a minha pergunta nessa noite é: o que você tem feito com o propósito que Deus tem te chamado? Com o dom que Ele te deu. O que você tem feito? Responde para você, não responde para mim, não. Sabe, queridos, tem alguns sims na vida que são muito importantes, sabia disso? Amém? Alguém tá... Pensa aí num sim importante que você deu na vida, para você. Eu vou falar de mim. Eu, na minha vida, teve alguns sims que foram muito importantes. Mas o mais importante na minha vida foi o dia que eu disse sim para Jesus. Porque... Olha o André, né, gente? Olha o André lá na expectativa atrás. Te amo, amor, te amo. Mas Jesus está na frente, amor. Jesus está na frente. Foi o dia que eu disse sim para Jesus, querido. E eu era uma criança, queridos. Eu era uma criança. E aí, quando eu me tornei jovem, eu disse outro sim muito importante. Que foi o sim para o propósito que Deus tinha na minha vida. Sabe, queridos, nós devemos aprender a dar sim para os propósitos que Deus tem para nós. E o terceiro sim importante foi quando eu tinha 24 anos, que eu me casei e disse sim para o André. Olha lá, tá aliviado, né, amor? Amor, lógico, amor, lógico. Te amo, amor, te amo. Amém? Eu estava com medo, gente. Não, amor. Foi um sim importante. Mas, queridos, voltando aqui. O sim, existem esses dois sims. Que é o sim, quando nós falamos sim para Jesus, quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. E existe também um sim para o propósito, para o dom que Ele te deu. Sabe, querido, você tem que acreditar que existe um dom que veio do céu sobre a sua vida. E sabe, queridos, ninguém pode exercer esse dom por você. Eu vou usar o meu marido, já que ele gosta, que ele usa ele como exemplo. O meu marido, ele tem uma barriga um pouquinho maior do que a minha. Um pouquinho. Aí, queridos, o que acontece? Se eu for para a academia, fechar a boca e começar a fazer os exercícios, quem vai ser beneficiado com o exercício? A minha barriga ou a barriga dele? Você tem certeza? Então, porque tem pessoas que estão achando que os outros é que tem que fazer o dom dele fluir. Queridos, isso não funciona. Eu cuido. Eu exerço o dom que Deus me deu. Eu não posso exercer o dom que Deus deu para o André. Eu não posso exercer o dom que Deus deu para os meus filhos. São eles. Eles que têm que falar sim. Eles que têm que se mover e fazer alguma coisa a respeito. Mas tem muito crente hoje dentro da igreja com medo de dizer sim para os propósitos de Deus. Muitas vezes enxerga a necessidade, sabe que tem habilidade, mas fica quieto, fica encolhido, não se desenvolve. Amém? Vocês me amam? Em 1 Timóteo 4,14 diz: não negligencie
o dom que há em você. Se você não entendeu essa versão, eu vou ler outra, que diz assim: não descuide do dom que você tem. Sabe, queridos, existem dons em nós. E nós temos que desenvolver, nós temos que fortalecer. Você sabia, querido, que quando você desenvolve um dom, você descobre outros? Sabia? Conforme você vai exercendo um dom, você fala, nossa, eu dou conta disso, eu consigo fazer isso. Outros dons vão se desenvolvendo. Ontem eu estava conversando com um jovem. Nossa, o Senhor ministrou muito quando eu conversei com aquele jovem no meu coração. Estava conversando e ele falou para mim, ele estava feliz porque ele passou para uma universidade na Suíça. E eu, nossa, sério? Como? Ele falou, então, sabe, eu sempre tive facilidade em tocar violão. Ah, é? E aí depois eu peguei um baixo. Eu, ah, é? Depois eu peguei guitarra. Eu, ah, é? E depois eu comecei a tocar bateria. Eu, uau, você toca tudo isso? Toco. E você sabe que eu também, eu consigo ler em alemão. Você consegue ler? Eu consigo, menina, mas eu não consigo entender quando a pessoa fala assim na frente. E também em francês eu consigo pegar algumas coisas. E aí, na Suíça, eu tenho a cunhada dela que mora lá, pegou e falou que ia ter uma prova numa faculdade de música. E eu sempre sonhei ser maestro. Eu, sério? Ele é. E aí, eu lembrei que eu tinha facilidade em ler em alemão. E eu fiz a prova em alemão e passei. Olha isso. E ele está indo embora para lá. E, gente, eu fiquei assim. Mas sabe, queridos, ele descobriu o dom que ele tinha. Ele começou no violão. Aí ele foi para os outros instrumentos. Ele falou, cara, eu gosto dessa veia, eu gosto desse negócio. E aí, ele descobriu, porque eles falaram que a casa deles tem muito movimento dessas culturas. Ele descobriu que ele tem facilidade de ouvir línguas. E tem gente que tem mais facilidade do que a outra. Sabe o que é, queridos? Aí ele foi fazendo o dom dele crescer. Até que agora ele vai fazer uma faculdade. Sabe, queridos, isso mostra para mim e para você que existem dons dentro de nós que nós temos que fazer alguma coisa, movimentar eles, queridos. E aí, nesse versículo, sabe, eu fiquei pensando, aqui lendo e meditando, fala assim também, não descuide do dom que você tem. Sabe, querido, muitas vezes nós descobrimos até o dom que nós temos, mas muitas vezes nós estamos sendo relaxados com ele. Nós não estamos cuidando, nós não estamos fazendo eles aflorarem mais. Sabe, querido, um dom puxa o outro. Sabe a parábola dos 10 talentos? Vocês lembram da parábola dos 10 talentos, queridos? Aquele que guardou, não desfrutou de nada, até perdeu o que tinha. Mas aquele que fez multiplicar o talento, querido, recebeu muito mais. A minha pergunta é nessa noite, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? O que nós estamos fazendo com o propósito que Deus deu para cada um de nós, queridos? Estamos guardando? Em 1 Pedro 4,10 diz, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Sabe, queridos, se você tem um dom, não é para você. É para os outros. Aqui nesse versículo está falando que nós devemos administrar. Sabe o que é administrar? É cuidar, zelar e multiplicar. E a minha pergunta, querido, por quê? Por que o Senhor quer que nós multipliquemos os nossos dons? Por que Deus quer que nós vivemos os nossos propósitos? Você já parou para pensar nisso? Em Hebreus 12:1, dá um tempo aí, né? Para Hebreus 12:1 diz assim: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado
tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Sabe, queridos, Deus precisa que o seu dom, que o seu propósito se mova, faça, para que pessoas sejam alcançadas. Sabe, querido, essas pessoas têm que testemunhar que Deus continua se movendo hoje. E nós sabemos que Deus, Ele não vai descer do trono, querido. Ele não vai descer do trono dele, mas Ele deixou os seus discípulos. Ele deixou você, queridos, para continuar cumprindo o ID. E aí, a nossa volta tem testemunho, as pessoas têm que ver, as pessoas têm que ver as nossas atitudes, as pessoas têm que ouvir essa palavra através de nós. Nós temos que fazer alguma coisa. E aí, queridos, está falando, deixa de lado as coisas que estão atrapalhando. E eu peguei uma versão aqui muito boa, que é da Bíblia Viva. Eu esqueci de mandar para a mídia, eu vou ler para vocês aqui. Diz assim, essa aqui é a versão Bíblia Viva. Visto que temos uma multidão tão grande de homens e mulheres de fé, observando-nos do tribunal principal, afastemo-nos de qualquer coisa que nos torne vagaroso ou que nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Sabe, querido, o que são essas coisas? São as atitudes, ou a falta de atitude. Muitas vezes pensamentos, palavras, comportamentos, associações têm tornado os nossos passos lentos e atrasados. Sabe, queridos, o Senhor deseja que nós fluímos naquilo que nós fomos chamados. Mas nós temos que nos posicionar. Sabe, nesse versículo fala que afastemos. Quem é que tem que afastar? Eu. Não adianta afastar para o André. Não adianta afastar para os meus filhos. Não, eu tenho que afastar. Eu tenho que me posicionar. Eu preciso da mudança, querido. Eu que preciso, querido, me desassociar das coisas que estão fazendo eu tropeçar para que eu corra a carreira que o Senhor tem para mim. E sabe, querido, quando nós corremos a carreira, quando nós cumprimos o ID que o Senhor tem para nós, todos que estão ao nosso lado são beneficiados. Todos, queridos. Sabe, queridos, é tempo da igreja se posicionar. Jesus está voltando, queridos. Jesus está à porta. Sabe, queridos, em Mateus fala que chegaria o tempo que o amor se esfriaria. Sabe, queridos, vocês estão percebendo como o amor está se esfriando? Essa semana eu fiquei chocada com aquele caso de um adolescente de 14 anos, querido. Tirou a vida do pai, da mãe e do irmão de 3 anos. Porque o pai não deixou ele ir para o Mato Grosso e visitar uma menina que tinha conhecido num joguinho online. Olha o motivo. Um motivo banal. Querido, se um dia esse jovem tivesse conhecido Jesus, não teria acontecido isso. Ele não teve a oportunidade dessa palavra que eu e você temos, querido. Ele não teve ninguém que tinha o dom de levar essa palavra para falar para ele quem era Jesus. Porque se essa palavra tivesse chegado no coração dele, queridos, eles iam entender sobre honra aos pais. Sabe, querido, por isso que nós temos, querido, e com força. A Bíblia fala que nós devemos desejar os dons, que nós devemos nos mover, que nós devemos cuidar, administrar. Então, mova no dom que Deus te deu, querido. Queridos, tem pessoas que estão precisando ouvir de você sobre Jesus. Tem pessoas, querido, que têm o dom de ouvir o outro. Você já viu essas pessoas? Tem pessoas que têm uma paciência, querido. Eu não, eu já... Não, mas tem aquele que ouve,
isso é um dom. Tem pessoas que precisam de pessoas assim, queridos. Eu tenho uma tia, queridos. Meu Deus. Minha tia Vina, queridos. Ela tem um coração tão bom, né, mãe? Todo mundo que conhece ela gosta dela. Todo mundo que conhece a tia Vina, não é, Elaine? Todo mundo que conhece a tia Vina, porque ela tem aquele coração, sabe? E recebe todo mundo na casa dela. Se você chegar lá e falar, eu não tenho onde dormir, dorme aqui em casa, vem cá, vou preparar uma cama para você. Isso é dela, queridos. É um dom. E ela se move com esse dom para ajudar as pessoas. E toda vez que alguém chega na casa dela, ela fala de Jesus. Tudo para ela é, Jesus seja louvado. Vamos orar, vamos lá, vem, vamos orar. Isso, querido, ela está levando o ID, está levando o evangelho. Por isso, querido, é importante. O que tem aflorado dentro do seu coração enquanto você está ouvindo essa palavra? Nossa, Senhor, são casais? Será que eu tenho um dom de cuidar de casais? Nossa, Senhor, eu quero colocar as minhas mãos sobre as pessoas, elas serem curadas. Ah, Senhor, que eu posso servir na igreja? Será que está precisando eu vir uma vez por semana lavar os banheiros da igreja? Isso é dom, querido. Tem gente que gosta de passar roupa. Eu não gosto. Isso é um dom. Tem gente que tem paciência de ficar lá. Isso é um dom. Então, queridos, que nessa noite, isso caia no nosso coração, queridos. Qual é o dom que o Senhor tem te chamado? Sabe, querido, nós temos que lembrar que o Espírito Santo mora dentro de nós. Sabe, querido, nós que somos crentes, nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós ainda temos o Espírito Santo dentro de nós. E Ele nos dá poder, Ele nos dá sabedoria para desenvolver aquilo que o Senhor tem nos dado. Sabe, querido, muitas vezes quando nós não sabemos o que fazer, Espírito Santo, como eu faço isso? Sabe, eu lembro quando a igreja começou, não tinha departamento infantil. Queridos, eu nunca tinha trabalhado em departamento infantil. Mas eu sempre gostei de criança. Então, bora lá ministrar para as crianças. E estou até hoje, queridos. Eu desenvolvi o dom. Sabe, querido? Então, você tem que olhar o que você é bom. O que você é bom para contribuir para o reino de Deus? Esses dias eu estava ouvindo o André, foi numa igreja, e ele chegou comentando comigo que conheceu um rapaz lá, que ele ajudava toda sexta-feira, né, amor? Na igreja. Ele é eletricista, e um dia o Senhor falou para ele, você vai dar um dia da semana para servir na igreja para mim. Porque ele via algumas coisas, alguns reparos para fazer. E aquele homem começou toda sexta-feira a plantar isso. E aí ele até falou para o André, ele falou para o André, eu não gosto de pintar. Aí um dia eu cheguei, o pastor falou, eu quero que você pinte isso aqui. Ele, meu Deus. Mas ele falou, mas eu me submeti e fiz. E ele falou para o André, e sabe, o meu trabalho triplicou. A minha vida desenrolou, as coisas estão acontecendo. E aí ele falou, e quando o trabalho na igreja acaba, sabe o que eu faço? Fico orando. Oro pelas famílias novas que vão chegar lá. Oro para que quando as pessoas entrarem naquele lugar, sinta Jesus. E nós, queridos? O que nós estamos dispostos a doar para que os nossos dons sejam avivados? Para pensar, queridos. Muitas vezes estamos na escala uma vez por mês, ou o seu líder te escala 2 vezes, você já fica bravo. Não acredito que eu vou ter que cumprir escala 2 vezes esse mês. Ei, é o seu líder vendo o dom que tem na sua vida. Se anime. Sabe, queridos, se fosse Jesus te escalando, como você ia falar para ele? Sabe, querido, toda vez que nós vamos servir, nós temos que ter essa consciência que nós estamos servindo para Deus.
Nós estamos servindo para Deus, não para homens. Em Gálatas 6, 4, 5, eu vou esperar o pessoal colocar esse versículo. Gálatas 6, 4, 5. Diz assim: cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Aí eu escrevi aqui: cada pessoa tem um caminho único a seguir, e que o foco deve estar em fazer o melhor com os dons e oportunidade que Deus nos dá, sem cair na armadilha da comparação. Sabe, queridos, não compare o seu dom com o do seu amigo. Não compare o seu dom com o seu vizinho. Deus deu dons individuais aqui. Diferente. Nenhum dom é melhor do que o outro, não, queridos. Deus deu o que o corpo precisa. Então, mas eu não sei falar que nem o André. Eu não sei ministrar que nem o pastor Joel. Quem disse que você precisa ser desse jeito? Nós não podemos nos comparar, querido. Aqui está falando que nós temos que examinar os nossos próprios atos. Sabe, nós não precisamos parecer com as pessoas, porque o Senhor quer usar você como você é, queridos. Sabe, Ele quer só o seu coração. Só o seu coração pronto para servir. Pare de se comparar. Mas faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe, querido, nós não podemos achar, querido, se eu não falar bem, eu não sei falar bem. Queridos, eu sou péssima, tia Nani é prova disso, na parte de decoração. De cortar, TNT, essas coisas, até pintar, né, tia Nani? Mas, querido, eu sou boa em limpar. Eles vão lá sujando e eu estou lá com o paninho, estou com o bombril. Tia Nani, eu não sou boa nisso, mas na limpeza eu estou aí. Que eu sou boa? Sou boa em correr atrás das coisas para comprar, para suprir. Sabe, querido, isso já desafoga ela, não desafoga, tia Nani? Você entende, querido, que cada dom, cada graça que o Senhor distribuiu aqui, vai completando a outra? Então, é tempo, igreja, da gente fluir naquilo que nós fomos chamados. É tempo de deixar a preguiça de lado. Mas eu vou ter que servir, vou ter que acordar mais cedo. Acorde, querida, para o reino de Deus. Sabe, queridos, pegue junto. Sabe, muitas vezes você vê que o irmão está enrolado nas coisas da igreja e não, só fica olhando, só fica dando risada de longe. Ei, cadê o amor? Quem ama supre. Quem ama ajuda. E sabe que a igreja tem que ser assim. Um ajudando o outro. Um ajudando, um animando o outro. Nós não lemos isso? Um animando o outro. Porque isso é o corpo de Cristo. E eu quero voltar a ler aquele texto com vocês em Romanos 12, 6. Que agora nós vamos ler ele com mais clareza, amém? Quem tem dom aqui? Não, eu vou dar a oportunidade que tem gente que ainda não viu. Quem tem dom aqui? Eu vou dar a oportunidade que tem alguns adolescentes que ainda não se enxergou. Quem tem dons aqui? Todos nós temos dons. Eu sei que você queria cantar alegre que nem o Valmir canta aqui. Porque não é verdade? O Valmir canta alegre, não canta, gente? Amém! Glória a Deus! É o dom que está nele, queridos. Você pode cantar mais quietinho, não tem problema. Amém? Mas ele está exercendo um dom natural que Deus deu para ele. Amém? Então, nós vamos ler aqui Romanos 12, que diz assim de novo, a partir do 6.
Portanto, usemos os nossos diferentes dons, de acordo com a graça que Deus nos deu. Quem deu o dom? Deus. Então, guarda, foi Deus que te deu esse dom. Se o dom que recebemos é o de anunciar, falar a mensagem de Deus, faça isso. Queridos, ministros, pastores, evangelistas, apóstolos, não deixe o dom de vocês esfriarem. Faça. A Bíblia está aqui nos falando, anunciar a mensagem de Deus, faça isso de acordo com a fé que temos. 7, se o dom de servir, sabe, queridos, glória a Deus pela vida dos diáconos, não é verdade? Quem chegou aqui, as cadeiras estavam tudo organizadas? Quem chegou com o casal dando um sorriso lá na porta? Não é gostoso isso? Não é? Já pensou você chegar aqui, lá beber água, não tem copo? Glória a Deus pela vida deles, não é verdade? Vai usar o banheiro sem papel. Ou tudo caído no chão. Não, os diáconos deixaram tudo organizado. Glória a Deus pela vida deles. Já pensou se as tias do departamento infantil, elas têm uma graça para ministrar, para ter paciência com o seu filho, que tem vezes nem você tem paciência com o seu filho, e está lá, sendo ministrado no departamento infantil. Não é assim? Imagina você com o seu filho agora assistindo o culto aqui. Glória a Deus, porque elas ouviram, se atentaram para o dom que estava dentro delas. Amém? 7. E se é de ensinar, então ensinemos. Tem gente que tem paciência, que tem alegria em ensinar. Flua, querido. Flua. De ensinar, tem gente... A Elaine hoje aqui ministrando, trouxe até um exemplo aqui. Uau! Porque o dom está na vida dela, queridos. É o dom. E é o dom que vem de Deus. E aqui no 8, se o dom é de animar, encorajar os outros, então anime. Tem gente que tem esse dom, querido. Vê a pessoa desanimada, por que você está desanimado? A pessoa vem contar o testemunho, ei, para aí, não. Bora! Você é laço do diabo, irmão. Vamos levantar, vamos orar. Vamos se mover. Tem pessoas que têm esse dom. Amém? Quem reparte com os outros o que tem, faça isso com generosidade. Gente, tem pessoas que têm essa facilidade, não é verdade? Que dá tudo. Eu conheço pessoas se deixar dar tudo que tem dentro de casa. Porque está nela, queridos. Está nela. Isso é um dom de Deus. Glória a Deus por essas pessoas. Amém? Ai de mim. Amém. E também existe... e também, imagina, querido, essas pessoas também. Imagina o que seria dos nossos missionários se não tivesse pessoas assim. Não é, Elaine? Então, queridos, se você foi chamado para investir na vida de missionário, invista, querido. Com força. A Bíblia está falando que tem que ser generoso. Sabe o que está falando? Não pode ser pão duro, não. Muitas vezes lá na carteira Deus está falando, dá os R$50. Ah, não, mas eu tenho a nota de 10, vou dar de 10. Ouve o que o Espírito Santo está te falando. Porque, queridos, nós temos que pegar com força o ID do Senhor. Os missionários precisam levar a palavra para aqueles que ainda não foram alcançados. Amém? Deixa eu ver. Tá. E quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, ajude com alegria. A Maria te escala para o rema. Não é para você vir, estou escalando para o rema. Não, com alegria. Amém, diretora? Amém? Nós temos que servir, queridos. Nós temos que vir com alegria. Porque, querido, quem ajuda... Eu não sei você, mas quando os meus filhos vão fazer as coisas com má vontade em casa, dá vontade de catar a taca, não dá?
Sabe que ataca a varinha, gente? Né? Dá vontade de falar, não faz não, deixa aí. Apesar que eu já fiz isso, deixa aí. Vou fazer com má vontade, aí começa com má vontade, quebra até o copo. Eu não sei vocês, querido, eu não quero pessoas servindo assim do meu lado, não. Então, nós temos o dom de ajudar. Vá com alegria. Tem que servir o meu Deus. Vou servir com o meu melhor. 9, que o amor de vocês não seja fingido. Odeie o mal e siga o que é bom. Sabe, querido, porque quando amamos, nós vemos a necessidade do próximo e pegamos junto. Sabe, querido, amamos a Deus, mas vemos as necessidades do próximo e não fazemos nada. Você está amando mesmo? Ou você está fingindo? Tem algo de errado. Ah, eu amo Jesus. Eu amo Deus. Ai, mas estou vendo um monte de coisa na igreja para fazer, para ajudar. Ai, mas eu não posso dar o meu tempo. Ah, eu sou boa em fazer aquelas coxinhas. Estou vendo que está precisando. Ai, mas aí eu estou assistindo aquela série lá, vou ter que parar. Isso não é amor. O amor requer sacrifício. Amém? 10. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Sabe, querido, eu acho tão legal esse versículo que fala que tem pessoas que nós vamos amar que tem que colocar um pouquinho mais de força. Eu sei, querido, que tem pessoas difíceis. Eu sei. E o Senhor também sabe. Por isso que Ele está falando, você tem que se esforçar também, né, meu filho? Você também tem que fazer a sua parte, né? Ai, mas eu não... Aquela pessoa... Ei, se esforça. Ele não está falando que você tem que ficar grudado com a pessoa 24 horas. Ele está falando que você tem que se esforçar e tratar a pessoa com respeito. Não de qualquer jeito. Trabalhe com entusiasmo. Estou escalada hoje para limpar a igreja. Eita, glória! Cadê o departamento de mídia? Eita, glória, hein, mídia? O departamento de mídia está fazendo a faxina da igreja esse mês. É alegria, não é, Mariana? Eita, glória! Estou escalado na recepção. Estou escalado para entregar os panfletos lá. O pastor Cafu me escalou e falou que eu tenho que colocar um sorriso no rosto. É assim, queridos. É assim. Você pode entregar Você ora lá pelos panfletos, coloca um sorriso no rosto. A pessoa pega aquele panfleto, não é por causa de você, mas o Espírito Santo começa a convencer ela por dentro. Olha o que está escrito. Palavras de vidas vão estar escritas naquele panfleto, querido. E aquelas palavras vão cair no coração. E aí onde que chega? A mudança de vida. Então, querido, nós temos que fazer as coisas com entusiasmo, sabe? Com alegria e não com preguiça. Ei! Faça as coisas com alegria. Ai, tem que ir para a igreja. Ei! Venha com alegria. Com entusiasmo. Sabe, querido, porque eu não sei vocês. Eu vou dar um exemplo de casa, né? Quando os meus filhos estão com a preguiça, os 3, você acha que vai sair coisa boa? Não é? A mãe tenta empurrar, mas tem dia que não vai. E agora imagina se todos os irmãos vêm para a igreja com preguiça. Para servir. Misericórdia, né, Jesus? Não vai ter culto, né? Então, querido, aqui está falando, não seja preguiçoso. Sirva ao Senhor com o coração cheio de fervor. Sabe o que é fervor? Alegria, disposição. Sabe, querido, nós temos, queridos, que fazer que os nossos dons fluam na igreja. Quando nós usamos o nosso dom na igreja, a igreja desenvolve. Vidas são alcançadas, pessoas são curadas, famílias são restauradas, crianças são ensinadas, jovens são libertos, por causa do dom que há em ti. É tempo, igreja.
É tempo de avivar o dom que está dentro de nós. É tempo, querido, pode estar chuva, pode estar sol. Multiplique o seu dom. Deixa a preguiça de lado. Deixa o medo de lado. Deixa o não posso de lado. Tá com medo? Vai com medo mesmo, querido. Enfrenta. Porque o Senhor deseja, querido, que os seus dons sejam videntes no meio do povo dele, queridos. Eu preciso que você flua no dom que você tem. Eu preciso que você flua no dom que você tem. Luluzinha, eu preciso que você flua no dom que você tem. Eu preciso. O Senhor precisa. Tem pessoas, Luluzinha, que Deus dá o púlpito. Tem pessoas que Deus dá um departamento infantil. Mas tem pessoas que Deus dá o louvor. Parar. Ou você coloca o dom em movimento, minha amiga, ou as coisas não vão acontecer. Não tenha medo. Quem disse que você tem que ser igual aos outros? Quem disse que você tem que ministrar igual aos outros? Você não tem que ministrar igual às outras pessoas. Você tem que ministrar como o Senhor quer. Como o Senhor te inspira. Como o Senhor coloca no seu coração. Porque vidas vão ser alcançadas. Você não foi alcançado no louvor hoje, queridos? Quando o grupo de louvor começou a adorar o dom natural que Deus deu para eles, vocês não foram alcançados? É assim que Deus quer alcançar a igreja, queridos. É assim que o Senhor quer alcançar a igreja. Vocês podem ficar em pé. Grupo de louvor, vem aqui, por favor. Aleluia. É assim que o Senhor quer, queridos. Eu estou com umas notas aqui no meu coração, queridos. E o Senhor colocou fortemente no meu coração, querido, que quando nós andamos no nosso dom, coisas na igreja são desenvolvidas. Sabe, queridos, você sabe como surgem as cruzadas de curas? Aqueles cultos grandes de evangelismo? Sabe, muitas vezes, a gente fica esperando do pastor. Ai, bem que o pastor podia organizar isso. Bem que o pastor podia organizar aquilo. Mas, muitas vezes, esse dom não está na vida do pastor. Esse dom está em você, que muitas vezes está incomodado, desejando fazer isso. E sabe como é o seu papel? Pegar, fazer o projeto. Pastor, vamos fazer um evento assim, assim, assim. Porque ele vai apontar as pessoas certas para te ajudar a desenvolver isso. Sabe, queridos, é tempo de você colocar em prática o que o Senhor está colocando no seu coração. Quais são os projetos que o Senhor tem colocado? Quais são os desejos que o Senhor tem colocado? Quais os dons que o Senhor tem te dado? E você tem esperado pelo outro, sendo que é o seu papel. Tem papel que é só meu, queridos. É igual eu disse. Meu marido não está aqui? Tá. Da barriga, lembra? Se eu fizer o exercício, não, o resultado não vai ser nele. Vai ser em mim. E é tempo de vocês escolherem o resultado de vocês, queridos. É tempo de mais ousadia, queridos. É tempo de mais fervor. Sabe, não venha congregar com preguiça, não. Não venha congregar com cara feia, não. Submeta a sua cara à alegria do Senhor. Sabe, que mesmo eu quero rir, tô lá. A alegria do Senhor é minha força. Oh, eu vou rir. Luciene, mas você não sabe a situação que eu estou passando. Não sei não, meu querido. Mas eu sei o Deus que está contigo. O nosso Deus, Ele pode tudo.
O nosso Deus pode tudo. E você que já descobriu o seu dom, é tempo de movimentar mais ele. É tempo de você colocar força nele. Sabe, queridos, é tempo de você ler mais a palavra de Deus. É tempo de você tirar um tempo em oração em outras línguas. Sabe, querido, oração em outras línguas é para você edificar. A oração em outras línguas, eu vejo ela como construção no mundo espiritual, querido. Você vai tocando mais o mundo espiritual. É tempo, queridos, de nós avivarmos o dom que há em nós. Eu não posso finalizar essa ministração. Tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus, que nunca declarou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Tem alguém aqui? Dá um sinal com as suas mãos que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Ou tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor? Você já confessou Jesus, mas parou de congregar, o desânimo chegou. Oh, glória, uma vida para Jesus. Uma vida para... Vem com ele, Igor, pode ficar aqui na frente. Como é seu nome? Você se alegra com isso? Aleluia! Tem alguém aqui, queridos, que está desviado do caminho do Senhor? Sabe? Muitas vezes ia, congregava, acabou esfriando e que gostaria de se reconciliar. Gostaria de sentir aquela emoção no coração, quando ora, quando busca. Tem alguém aqui? Aleluia! Você se alegra com a vida do Denilson? Senhor Jesus, neste momento, te aceito como meu Senhor, Salvador. Peço perdão por todos os pecados. Venha dar comigo, Jesus, Senhor. Coloque meu nome no livro da vida. E hoje, uma nova história está sendo escrita na minha vida. Estende as suas mãos para Ele. Senhor Deus, Pai Celeste, eu te dou graça. Senhor Deus, Pai Celeste, eu te dou graça, Senhor, pela vida do Denilson, Pai. Ó Senhor, esse passo de fé que ele deu. Ó Senhor, eu declaro, Senhor, que todo laço do inimigo, todo o passado, toda a pressão do inferno que muitas vezes tem se levantado, Senhor, contra a mente, contra o pensar, caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro um novo homem se levantando por dentro, Pai. Eu declaro graça e favor na casa dele. Eu declaro, Senhor, o Denilson sendo um homem segundo o seu coração, Pai. Eu declaro o Senhor levantando homens, mulheres, cheios do seu Espírito, Pai, para ensiná-lo, Pai, nessa nova jornada, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E também, queridos, eu não poderia deixar de falar sobre o batismo do Espírito Santo. Sabe, querido, o batismo do Espírito Santo foi uma promessa que Jesus fez antes de ir para o Pai.
E aí, queridos, ele fez uma promessa do Espírito Santo, que viria para a igreja. E hoje o Espírito Santo está disponível para nós, queridos. E o batismo no Espírito Santo, com evidências de falar em novas línguas, é revestimento do céu sobre nós, queridos. Sabe que quando você aceita Jesus, é muito importante depois você dar o seu passo de fé a respeito do batismo no Espírito. Porque o batismo no Espírito, ele nos fortalece. É criado coisas dentro de nós. E nós temos uma ferramenta que é a oração em línguas. Sabe, querido, a oração em línguas, o nosso intelecto, a nossa mente não entende, mas é uma conexão direta com Deus. E quando nós oramos em línguas, queridos, coisas são construídas no nosso relacionamento com Deus. Coisas espirituais que nós não estamos vendo são depositadas dentro de nós. Então, se tem alguém aqui que ainda não fala em novas línguas, que deseje dar esse passo de fé, vem aqui, que eu posso orar com você. Tem alguém aqui que gostaria de receber o batismo no Espírito Santo? Todos revestidos desse poder, queridos? Todos? Amém.